professora Juliane Rossato, faço parte do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida do Unescrev e essa videoaula de hoje será sobre índices hematimétricos. O hemograma é um exame comumente solicitado que avalia as células sanguíneas do paciente, ou seja, ele consegue verificar a série vermelha, a série branca, contagem de plaquetas, de reticulócitos e índices hematológicos que são fundamentais para que se possa diagnosticar ou mesmo controlar a evolução de uma determinada doença. No hemograma, é possível verificar o número de eritrócitos, e que será dado por milhões por microlitro de sangue, a hemoglobina, em gramas por decilitro, e o hematócrito, que vai ser representado em percentuais. Nós também temos os índices hematimétricos. Esses vão avaliar indiretamente as características dos eritrócitos, quanto ao volume e também quanto ao conteúdo de hemoglobina. Então, nós temos como esses índices o VCM, HCM, CHCM e RDW, e que nós vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles, entendendo o significado dessas siglas e também qual o significado clínico que estes valores podem representar. O que é muito importante? Sempre verificar os valores de referência. Por muitas vezes, os laboratórios utilizam diferentes técnicas manuais ou de automação. E por isso que é fundamental verificar qual o valor de referência que aquele laboratório está considerando. Normalmente, as variações, elas são mínimas, mas podem acontecer. Então, é fundamental sempre verificar a coluna de valores de referência quando nós estamos entendendo o valor que acabou de ser reportado no nosso exame. Vamos começar falando sobre o VCM. O VCM é o volume corpuscular médio. Ele vai representar a média do tamanho dos eritrócitos, em que o cálculo necessário para conseguir obter o valor de VCM, ele vai ser representado pelo hematócrito dividido pelo número de eritrócitos vezes 10. E aí é possível realizar a classificação, então, desses resultados em microcitose, quando os valores de referência, estiverem abaixo do valor de referência, ou seja, o eritrócito está com um tamanho reduzido, macrocitose, quando o eritrócito estiver com um tamanho aumentado, e normocitose, com o eritrócito em tamanho normal. Existem alguns interferentes que podem elevar os valores do VCM e, com isso, acabar influenciando no nosso resultado, como, por exemplo, a autoaglutinação das hemácias, leucocitose, que é o aumento de leucócitos, isso pode acontecer principalmente em quadros inflamatórios, e também a situação de hiperglicemia, ou seja, pré-diabéticos, diabéticos, é importante que se tenha atenção, já que esse índice ele pode alterar devido a esses interferentes. O HCM, a hemoglobina corpuscular média, representa a quantidade média de hemoglobina presente em cada eritrócito. Então, nós temos como cálculo do HCM a hemoglobina dividido pelo número de eritrócitos vezes 10. Nós classificamos, então, em hipocromia, quando a concentração de hemoglobina ela estiver baixa, hipercromia, quando a concentração de hemoglobina estiver alta, e normocromia, nós consideramos hemoglobina normal. Nesse teste, pode ocorrer interferência devido à leucocitose, e quando existe, então, leucocitose, os valores de HCM podem se encontrar elevados. Outro índice é o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média. Ela vai ser representativa do peso médio de hemoglobina baseado em um volume de eritrócitos.
É por isso que, para o cálculo, nós consideramos a hemoglobina dividida pelo hematócrito vezes 10. Na classificação, nós vamos ter índices semelhantes ao do HCM, em que nós vamos considerar hipocromia, quando houver uma diminuição, então, da hemoglobina, hipercromia, o aumento da hemoglobina, e normocromia, quando se tem uma hemoglobina considerada de concentração normal. O último índice hematimétrico que nós vamos discutir nessa aula é o RDW. Ele vai ser representativo da amplitude de distribuição dos eritrócitos, ou seja, ele consegue identificar a variação de tamanho dos eritrócitos. Esse índice, ele deve ser calculado na automação. Então, é possível que equipamentos tragam dois tipos de RDW para que se possa demonstrar, então, no hemograma. O RDW-CV, em que os valores se dão por percentual, que é a amplitude de distribuição dos eritrócitos medido como coeficiente de variação, e o RDW-SD, que vai ter a sua mensuração em fentolitros, e ele vai representar a amplitude de distribuição dos eritrócitos medidos como desvio padrão. Então, ambos podem constar no laudo do paciente. O que significa, então, quando se tem um RDW aumentado, é que o paciente tem células com tamanhos diferenciados e nós classificamos, então, como anisocitose. Pode ocorrer interferência nesses valores, elevando os valores de RDW quando existe leucocitose, ou seja, quando nós temos, então, processos inflamatórios. Gostaram dessa nossa videoaula? Ela é apenas um fragmento de um conteúdo muito maior relacionado com hematologia. Nós temos outras videoaulas que conseguem trazer uma noção um pouco mais ampla de hemograma. Então, se liga no nosso canal, siga também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Sigam o Neskev e acompanham lá no canal todos os conteúdos que vão sendo adicionados semana a semana. Até mais!